Graça, paz e alegria em Cristo Jesus. Para os católicos, a existência do diabo e seus demônios é uma verdade de fé. Isso significa que para aqueles que aderem à Igreja Católica Apostólica Romana, crer na existência dos demônios não é uma opção. Hoje, iniciaremos uma breve introdução à demonologia, abordando seus principais aspectos. Dividiremos esse estudo em 2 vídeos. Peço que você acompanhe atentamente. Mas antes, se inscreva em nosso canal no YouTube. É muito importante que você se inscreva em nosso canal no coração da Igreja Diocese de Tianguá, para que possamos atingir mais e mais pessoas em nossa ação evangelizadora. Veja bem, Deus criou seres puramente espirituais, os quais chamamos anjos. Muitos deles foram fiéis ao propósito para o qual foram criados, mas alguns outros colocaram a si próprios em uma oposição irreversível e extremamente oposta à vontade de Deus, motivados talvez por uma exagerada confiança em seus enormes dons e em sua tremenda potência. É esta rejeição a Deus que constitui o pecado específico do que chamamos anjos decaídos. Aqueles que permaneceram fiéis a Deus são chamados simplesmente anjos, mas aqueles que se rebelaram são chamados demônios, ou outros nomes que mencionaremos um pouco mais adiante. Assim nós lemos no livro do Apocalipse de São João, capítulo 12, e versículos de 7 a 8. Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram combate, mas não prevaleceram, e já não houve lugar no céu para eles. Mesmo se alguns exegetas interpretarem este texto como aplicável a algum evento final futuro, a saber, o fim da presente era, quando as forças do mal forem superadas e o reino de Deus for estabelecido definitivamente, o texto, contudo, afirma claramente a existência de Satanás e seus secazes. De qualquer modo, existem outros tantos textos bíblicos que são mais explícitos a respeito da queda dos anjos maus. O próprio Jesus Cristo disse aos seus apóstolos: "Vi Satanás cair do céu como um raio", conforme vemos no Evangelho de São Lucas, capítulo 10, e versículo 18. Em outra ocasião, ele disse que o diabo, abre aspas, não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele, conforme vemos no Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 44. Também lemos na segunda carta de São Pedro, capítulo 2, versículo 4. Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os precipitou nos abismos tenebrosos do inferno, onde os reserva para o julgamento. Finalmente, a carta de Judas Tadeu, que se refere aos anjos maus como aqueles que não tinham guardado a dignidade de sua classe, mas abandonando os seus tronos, Deus os guardou com laços eternos nas trevas para o julgamento do grande dia. Embora a queda dos anjos seja certa, não está claro qual foi a causa. A Igreja nunca fez qualquer pronunciamento oficial a respeito. Temos nada mais do que hipóteses, das quais podemos enumerar 3. Fique atento. A teoria mais largamente aceita é que os anjos decaídos pecaram pelo orgulho, que os fez pensar que poderiam ser como Deus. Não que eles quisessem ser iguais a Deus, por ser tal coisa obviamente impossível, mas como Santo Tomás de Aquino explica em sua Suma Teológica, eles desejaram ser como Deus no sentido de querer alcançar seus objetivos e a perfeita felicidade através de seus próprios poderes. E isto é o que constitui o orgulho, não se submeter a um superior quando a submissão é devida. Rejeitando o domínio de Deus, eles incorreram no pecado de autoidolatria. Essa teoria foi propagada primeiro por Orígenes e foi aceita por inúmeros padres da Igreja, como eram chamados os melhores teólogos do período patrístico, como nós já falamos em vídeos anteriores. Uma segunda hipótese, que na verdade precedia a formulada por Orígenes, é que o pecado dos anjos decaídos foi seu ciúme e inveja acerca do gênero humano. Dentre os proponentes desta teoria estão São Justino, Tertuliano, São Cipriano, Santo Irineu, Lactâncios e São Gregório de Nissa. De acordo com esta teoria,
os anjos que governaram a esfera terrestre não podiam aceitar o fato de que seres humanos, criados após os anjos, fossem feitos à imagem e semelhança de Deus, e além disso, de que Deus colocaria todas as criaturas na Terra sob seu domínio. A terceira teoria, sustentada no século XVI pelo dominicano Ambrósio Catarino e pelo jesuíta Francis Suarez, também afirma que a queda dos anjos era devida aos ciúmes e à inveja. Contudo, a razão precisa era o fato de que o Filho de Deus assumiria a natureza humana. Em outras palavras, sua inveja e ciúmes foram resultantes do mistério da encarnação. Os demônios ainda têm uma natureza angélica, é importante a gente lembrar, porque o pecado não muda a natureza do pecador. Eles são seres puramente espirituais. Mas o que é um ser desta condição ultrapassa nossa compreensão e imaginação. Nosso conhecimento chega até nós, ao menos inicialmente, através dos nossos sentidos. Não podemos pensar a respeito de qualquer coisa sem formarmos um fantasma em nossa imaginação. Um anjo transcende toda imagem sensorial. Ele existe numa esfera inteiramente diferente, onde a matéria, espaço e tempo não são aplicáveis, mas são exatamente esses fatores que condicionam o conhecimento humano. Como ser meramente espiritual, o diabo é um ser total, completo em si mesmo e bastante superior à alma humana, que também é espiritual, mas não um ser completo. Quantos demônios existem? Nós lemos no livro do Apocalipse que o número de anjos é de miríades e de milhares de milhares. Apocalipse 5:11. E um pouco mais adiante lemos sobre o dragão que varria com sua cauda uma terça parte das estrelas do céu e as atirou à terra. Apocalipse 12, versículo 4. Isto é interpretado por alguns como se referindo ao número dos anjos decaídos. De qualquer maneira, há um consenso de que o número de demônios é muito grande de fato. Outra pergunta. Existem hierarquias entre os demônios? Veja bem. Há várias passagens no Novo Testamento das quais concluímos que realmente existem hierarquias entre os demônios. Por exemplo, na passagem que descreve o possesso surdo-mudo, conforme Mateus, capítulo 9, versículo 34, lemos: os fariseus, porém, diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Em uma outra passagem do mesmo evangelho, Mateus mostra que os fariseus disseram: é por Beelzebu, príncipe dos demônios, que ele expulsa. Jesus, porém, penetrando nos seus pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo será destruído. Toda cidade, toda casa dividida contra si mesma não pode subsistir. Se Satanás expele Satanás, está dividido contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Mateus, capítulo 12, versículo 24 a 26. Ora, a existência de um reino implica em algum tipo de ordem ou hierarquia, especialmente se o nome do cabeça do reino é dado a saber, Beelzebu. Jesus também se referiu a uma hierarquia de anjos decaídos quando falou do fogo eterno destinado ao demônio e aos seus anjos, conforme vemos no Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículo 41. Lemos no livro do Apocalipse, capítulo 12, versículos de 7 a 9. Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram combate, mas não prevaleceram. E já não houve lugar no céu para eles. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamado demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado na terra e com ele os seus anjos. Outra pergunta. Os demônios têm nomes? Para responder essa questão, é necessário fazer uma distinção entre nomes genéricos e nomes específicos. Nomes genéricos indicam as características que são comuns a uma categoria ou a um grupo em particular, enquanto nomes específicos referem-se a um indivíduo e possibilitam a distinção entre um indivíduo e outro. A respeito de nomes específicos, não há razão para darmos nomes para demônios individualmente, do mesmo modo que damos nomes a seres humanos para distinguirmos uns dos outros.
A designação genérica mais frequente usada no Novo Testamento é a que descreve o demônio como um malfeitor, por ser este todo o propósito do seu ser. Ele é o espírito do mal, e este nome é usado nas Escrituras no singular ou no plural 76 vezes. O próximo nome mais frequentemente usado, 63 vezes, é a palavra demônio, usualmente no plural. É uma palavra grega de origem incerta, mas refere-se ao mal e à influência dos demônios no mundo, em contraste com a influência benéfica dos anjos bons. Depois, os nomes Satanás e Diabo são encontrados 36 vezes no Novo Testamento. O nome padrão é o preferido no Velho Testamento, vem do hebraico e significa adversário, opressor, acusador, caluniador. A palavra diabo vem do verbo grego, que significa separar ou dividir, uma vez que o diabo tenta nos separar de Deus. Estes são os nomes genéricos mais frequentemente usados, 211 vezes no Novo Testamento, para designar os anjos decaídos. Há também um total de 21 outros nomes usados várias vezes, dentre os quais o acusador, o Deus deste mundo, o inimigo, o tentador, o malvado, o assassino desde o princípio, o pai da mentira, o pecador desde o princípio, o príncipe deste mundo, a serpente, o espírito do mal, espírito imundo, espírito impuro. Estes nomes são usados um total de 300 vezes no Novo Testamento e são usados indiscriminadamente para descrever a influência do mal e a atividade maliciosa dos espíritos maus. Como se trata de um assunto longo, amados irmãos, dividimos este tema, como eu falei no início, em 2 vídeos. Espero que você acompanhe a parte 2 dessa explanação. Permaneçamos no coração da Igreja, tudo por Jesus, nada sem Maria.